Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Bem pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo falando acerca por que Judá se torna Israel. Qual era a ideia do autor, qual era a perspectiva, por que a necessidade de Judá pegar as tradições de Israel Norte e colocar para si. A história do Êxodo, a tradição de Jacó, a tradição de Saul, dos juízes. Qual é a ideia do autor que ele queria passar quando ele pega essas tradições nortistas e vão colocar nas sulistas? Por que o autor que fazia essa fusão? Porém, todos nós sabemos que quando a Síria é destruída, ali no ano 720, antes era comum, grande leva de israelitas desce para o sul de Judá, formando aí um grande bairro estratigráfico. A arqueologia confirma que existem bairros novos nesse período da história, que cresceu em grande medida, ao qual Jerusalém não passava de 6 hectares e passa a 60 hectares. Então veja que cresceu um grande número em quantidade de população Jerusalém, nesse período, no ano 720, antes da Era Comum. Então o motivo desse crescimento, com certeza, foi a migração dos israelitas de Israel Norte, dos israelitas, vindo para o sul após Samaria ser tomada pelo rei da Síria. Eu irei ler aqui, em pequena síntese, um livro do professor José Ademar Haefer, que é o presidente da Metodista da Universidade de São Paulo, a qual escreveu um livro muito bom, que é A Bíblia e a Arqueologia e a História de Israel e Judá, que é esse livro aqui, estou com ele em mãos, tá bom? É um livro muito bom, a qual ele vai trazer aqui uma síntese da qual eu estou falando. Em primeira mão, eu vou trazer aqui quando que Judá se torna Israel. E por último, eu vou falar acerca de porquê dessa ideologia sulista se transformar em Israel. Tá bom? Então diz o seguinte: com a morte de Jeroboão II, começa um período de conflitos internos e de pressões externas em Israel. Zacarias, filho e sucessor de Jeroboão II, reinou por somente 6 meses. Zacarias foi assassinado por Selum, último rei da dinastia de Jeú, que tomou o poder, mas que também não teve tempo para reinar, pois foi morto em seguida por Manaém, filho de Gade, que governou Israel por 10 anos. Nesse tempo, no contexto internacional, sobe ao trono um novo rei na Síria, Tiglat-Pileser III, conhecido em documentos babilônicos como Pu, no ano 745-727. Esse novo rei muda a política de vassalagem, impondo maior controle e mais impostos. Israel, com Manaém, conforme 2 Reis, capítulo 15, versículo 19 a 20, foi obrigada a pagar 1000 talentos de prata a Pu, ou seja, a Tiglat-Pileser III. Para reunir a quantia exigida, Manaém cobrou 50 ciclos de prata a todos os ricos proprietários de Israel. Após a morte de Manaém, seu filho Facéias sobe ao trono, mas também é assassinado pouco tempo depois por Facéia, um oficial do exército, filho de Romelias. Diante da instabilidade e infidelidade de seus vassalos, Tiglat-Pileser III, rei da Síria, inicia uma política de anexação de suas colônias. Israel se junta então a uma coalizão que incluía cidades filisteias e arameias para fazer frente ao avanço assírio. Mas a coalizão não consegue resistir ao terror e à violência do exército assírio. Nos dias de Facéia, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser III, rei da Síria, e tomou Aion, Abel, Bet, Maaca, Janoé, Sedes, Razor, Gileade, Galileia e toda a terra de Naphtali, e deportou seus habitantes para a Síria. Temos aqui um dos primeiros registros da política de deportação à Síria. É nessa época que Tiglat-Pileser III conquista Damasco, no ano 734 a 732, antes da Era Comum. Depois da queda de Damasco, a Assíria concentra suas forças no território israelita até a costa do Mediterrâneo. Uma após outra, as cidades vão caindo diante do rolo compressor assírio.
As escavações arqueológicas encontraram cidades desse período, como Hazor, completamente queimadas. Os anais assírios falam de 13.500 pessoas deportadas. Somente Samaria não foi capturada, mas seu reino ficou reduzido à região montanhosa ao seu redor. O sucessor de Facéia, Oséias, filho de Ela, se submeteu à Assíria, porém, secretamente fez aliança com o Egito, que tinha como meta retomar seu antigo domínio até o rio Jordão. Descoberto o concluo, o novo rei da Assíria, Salmanassar V, no ano 727 a 722 a.C., sucessor de Tiglat-Pileser III, marcha contra Samaria e, conforme o relato bíblico, cerca a cidade por 3 anos, até que em 722 Samaria cai nas mãos do inimigo. Há uma dúvida histórica de que o triunfo sobre Samaria se deva a Salmanassar V ou ao seu sucessor Sargão II, que chegou ao poder na Assíria em 722. Os anais assírios registram que 27.280 pessoas foram deportadas de Samaria e reassentadas em terras assírias. Acredita-se que em torno de 1,5% da população israelita tenha sido deportada. A Samaria, por sua vez, é repovoada por povos transladados de outras terras e governada por um comissário do rei Salmanassar V. O registro anota ainda que os habitantes de Samaria passam então a ser contados como assírios. O relato de Salmanassar V está muito próximo do que conta o texto bíblico. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria, tomou Samaria e deportou Israel para a Síria, estabelecendo-a em Hala e junto a Abor, rio de Cozã, e nas cidades dos Médios. Então o rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarfaim, e estabeleceu-os nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. A política de deportar os povos conquistados, reassentando-os em territórios e culturas desconhecidas e distantes, tinha por finalidade quebrar a resistência dos povos conquistados. Da mistura dos habitantes vindos de diferentes colônias assírias com os habitantes que permaneceram no interior de Samaria, surgem os samaritanos, um povo que mais tarde será discriminado pelos judaítas do sul. Então, pessoal, esse é a história. Quando Salmanassar V destrói Samaria, o que é que acontece? Grande leva da elite vai para a Síria e grandes povos com a grande quantidade também desce para o sul, para Judá. Mas só que ainda ficou muitos povos na terra em Samaria. Não foi toda a população deportada. Só gente importante da elite, da classe alta, do clero, né, em grande quantidade, vão para a Síria. E muitos vão para a Mesopotâmia, né? Eles vão ser colonizados naquelas cidades ali, naquelas regiões. Porém, uma grande quantidade também de gente importante da classe alta também ficou na terra. E é exatamente nessa época, no ano 722, antes era comum, que esse povo desce para o sul de Judá, com certeza com medo ali do rei da Síria. Então, há um relato na história de que Sargão II foi quem conquistou Samaria. Possivelmente, pode ter havido aí alguma morte, né? Alguma tomada do poder, porque sempre estava havendo entre os reis daquela época, havendo esses motim para tomar o poder. E Salmanassar V, ele pode ter sido assassinado, né? E Sargão II tomado aí o reino da Síria. Então, tudo indica que foi Sargão II que conquistou e destruiu Samaria no ano 722. Então, esses israelitas descem para o sul com medo do rei da Síria. É aí que esses bairros vão ser. O bairro de Jerusalém, né, vai crescer em grande quantidade. Então, como eu falei, essa história, né, na pesquisa já está bem elaborada pela arqueologia. Tá bom? Agora vem a pergunta.
por que Judá se torna Israel? Uma grande questão, a qual nós podemos também lançar aqui, eu até anotei aqui, que é da pesquisa do artigo do professor José de Macaéfer, né, no seu artigo Quando Judá se torna Israel. Por que os judaítas, né, se tornam Israel? Alguns fatores foram importantes para esta fusão. Primeiro, a proximidade territorial, ou seja, sempre houve judaítas e israelitas juntos, né? Esse contato dos israelitas com os judaítas não aconteceu especificamente no ano 722. Não. Por quê? Porque tanto Israel Norte como Judá no Sul, eles já se conheciam as suas tradições, eles já conheciam as suas histórias e já conheciam o seu Deus, ou seja, Yahvé. Então eles cultuavam o mesmo Deus, cultuavam a mesma divindade. Nesse contexto da história, no século 8 a século 9, né, Judá já estava aí se formando uma grande cidade, em grande importância, no final do século 8 a século 7, é aí que Judá começa a crescer, e o Deus principal era Yahvé. Israel Norte também a cultuava Yahvé. Então, o primeiro fator dessa fusão de por que Judá se torna Israel é a proximidade territorial também, porque, voltando um pouco na história, no século 9, quando o rei Onri ele assume o poder e constrói Samaria, ele governa tanto do norte até o sul, de Dan a Beersheba. Ele coloca uma das suas filhas, que era filha de Jezabel, no trono em Jerusalém, Atalia. Então, havia contato tanto de israelitas do norte como dos judaítas no sul. Então, eles se conheciam. Então, esse processo do porquê de Judá se tornar Israel está coligado, ou seja, está ligado também nesse processo de territórios muito próximo do outro, e também já se conheciam as suas tradições. O segundo fator é a língua, ou seja, eles falavam o mesmo idioma, entende? E o terceiro fator é o longo domínio, ou seja, de Israel Norte em cima de Judá no Sul. Diz a história que os israelitas do Israel Norte dominaram Judá num espaço de 100 anos, ou seja, os judaítas sempre foram vassalos de Israel Norte. E a quarta definição, né, porque de Judá se tornar Israel, é a crença nos mesmos deuses e Yahvé. Então, pessoal, essa é a pesquisa do porquê Judá se tornar Israel. Nos textos, vocês vão ver, de Reis, Samuel, esses redatores sulistas do Templo de Jerusalém, colocando Israel Norte como seus irmãos. Você percebe que no texto, um sulista judaíta vai escrever a sua história colocando Israel Norte como sendo seus irmãos, parentes, e não são. Todos nós sabemos agora, pela pesquisa e arqueologia mais recente, que Israel Norte é um povo e Judá no Sul é outro povo. Se o Judá no Sul é outro povo, os israelitas de Israel Norte é outro povo, então logo eles não têm a mesma tradição. Porque Jacó é um patriarca de Israel Norte, né? A tradição do Êxodo é uma tradição de Israel Norte. Saul é um patriarca de Israel Norte, ou seja, são histórias diferentes, entende? Então assim, o motivo do autor do texto sulista colocar Israel Norte como seus irmãos e colocando na mesma tradição tem coligação política e acordo desses sacerdotes que desceram do norte para o sul. Entende? Então eles vão dizer que Israel era os reis de Israel Norte eram mais pecaminosos do que os sulistas, vão engrandecer o reinado de Davi, vão engrandecer o reinado de Salomão, vão falar da monarquia unida, que nunca houve uma monarquia unida. Esses traços de memória é do tempo de Onri. A arqueologia confirma em Meguido, né, pelo trabalho do professor Israel Finkelstein, como também do professor José de Macaéfer, e o trabalho do professor Elcio Mendonça, do seu livro O Primeiro Estado de Israel. Então a pesquisa está mais do que confirmada de que nunca houve uma monarquia unida. Essa tradição ela vai ser elaborada a partir do século 7 século 6 da reforma de Josias, para engrandecer esses reis do sulista, colocando o rei Jeroboão como um rei pecaminoso, que foi um dos grandes reis de Israel, onde dominou tanto o norte como no sul. Então perceba, pessoal, que a ideia desse pan israelita, de o redator, do autor do texto na narrativa, colocar Israel
como o mesmo povo com os judaítas, é uma ideia política e religiosa para unir. Tanto é que Israel Norte sempre foi mais melhor economicamente, politicamente, o território sempre foi mais vasto, sempre a terra sempre foi melhor para cultivar e etc. Então, essas glórias do norte vão ser colocadas nos textos dos sulistas e vão colocar para si, numa ideia pan-israelita, colocando sempre Jerusalém no ápice, coisa que nunca aconteceu. Israel sempre foi maior em todos os sentidos. Tanto os reis eram mais importantes, Jonri, que fundou Samaria, Acabe, Jeroboão, sempre foram os reinos de grande importância da história de Israel Norte. Davi e Salomão, temos uma estela de Teldã que fala sobre casa de Davi. Possivelmente Davi pode ter existido como um líder territorial, local, numa cidade-estado, mas não com toda essa grandeza como diz a narrativa. Então perceba que a ideia do autor, que ele quer colocar no texto, dizer que Israel e os judaítas é o mesmo povo, o motivo é querer colocar para si uma história que ele nunca teve. Entende? Então a vontade dessa memória colocar para si. Territorialmente, Jerusalém é muito pequena, muito menor do que Israel Norte. Então ele queria tomar posse da terra, coisa que nunca aconteceram, porque nesse período do ano 722, quem está dominando Samaria ainda é a Síria. Então não tinha como Jerusalém, com o rei na cidade ali, querer tomar esses territórios. Porque Judá não passava de uma pequena cidade-estado. Ela vai criar uma grande importância no final do século 8 a século 7, quando Samaria é destruída. Então perceba que para Judá querer criar um ar de superioridade, querer criar alguma coisa de importância em Jerusalém, é preciso que o seu irmão, entre aspas, seja destruído. Ou seja, Jerusalém, os judaítas no sul, só vão criar alguma importância quando os israelitas é destruído. Então para que Jerusalém cresça é necessário que os israelitas sejam destruídos. Então, esse foi o pequeno vídeo de hoje. Tá? Vamos chegar a 17 minutos, não quero ser mais extenso do que isso. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Eu vou deixar aqui todas as descrições e a referência bibliográfica, tá bom? Então, concluindo e resumindo, é o seguinte, pessoal. Então, o motivo, né, de Israel, ou melhor dizendo, do judaíta do sul, do autor, ou os autores, ou os redatores, na narrativa, colocar ou querer transformar Israel Norte para si como seus irmãos e colocar as histórias para si, é porque eles nunca tiveram essa grandeza. Eles queriam colocar para si algo que nunca teve, né? Então na história nós não temos isso. Isso só vai aparecer, essa grandeza de Jerusalém, nas narrativas. Tá bom? Então esse foi um dos motivos. Querer tomar posse da terra, querer colocar ele como seus irmãos, algo que nunca aconteceu. Não eram irmãos, não eram parentes, não eram primos. Depois que a Samaria é destruída, como eu falei outrora, essa migração dos nortistas vão para o sul, aí é que vai haver casamento de israelita com os judaítas. Mas aí é outra história. Tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Forte abraço, sucesso, tamo junto. Qualquer dúvida deixa aí. Até lá.